Tesouro escondido. Tesouro escondido e também a parábola da. Eu coloquei. A pérola de grande valor. Está errado aí. A pérola de grande valor. Vamos à parábola do tesouro escondido, que se encontra, só um versículo aqui, né? O 44, o 13, 44. Vamos lá. Mateus, novamente. Ok. Só um segundinho, irmão. Deixa eu ficar aqui. Eu separei, mas saiu fora de posição, né? Para ficar mais fácil. Mateus 13, 44. Ok? Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou, escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Irmãos, quando estamos falando em tesouro, nós precisamos entender como é que funcionava essa questão de quando ele fala vende e compra o campo. O que seria? Seria o seguinte: se você tivesse, por exemplo, um terreno hoje aqui, e esse terreno, alguém achasse qualquer coisa de valor nesse seu terreno, ele não poderia se apropriar disso. É a lei, porque é seu terreno. Então, o que aconteceu nessas parábolas aí? Houve a compra do terreno para obter o tesouro, ok? Mais interessante entre as parábolas, a diferença entre elas é o seguinte: que a parábola do tesouro escondido trata-se de uma descoberta acidental. Então, não era um tesouro que estava fácil de ver. Era um tesouro que tinha sido escondido. Então, acidentalmente, se achou esse tesouro. Então, existiu uma grande surpresa da pessoa, né? Aqui na parábola em questão. Então, era comum essa prática de quando você achar um tesouro, você ter que comprar uma terra. E segundo quem encontrasse o tesouro, só conseguiria ter posse se fosse dele. Então, o problema do tesouro qual é o problema de ele ter pego até o tesouro ou pegar o tesouro para sair também? Tem esse problema. É porque se você achasse um tesouro, você estaria sujeito a bandidos, assaltantes, enfim, vários problemas você teria, porque você não teria como guardá-lo nesse sentido, né? Então isso é um problema sério desse tesouro. Agora, irmãos, nós podemos dizer que esse tesouro, podemos dizer alguns itens importantes para nós entendermos. E primeiro, esse tesouro seria uma vida eterna? Você encontrou a sua vida eterna, ok? Cristo, poderia ser Cristo, né? Pensaria nesse jeito. Conhecer o Evangelho. Você começa a conhecer o Evangelho e conhece a Cristo, né? Conhecer também crentes, pessoas. Porque se nós estamos no reino dos céus, se nós somos participantes do reino, imitadores de Cristo, né? Nós somos o povo escolhido por Deus. Quando alguém nos conhece e vê Cristo em nós, ele vai encontrar o tesouro em nós. Encontra Cristo em nós. Compreendeu? Então, mais ou menos deu para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? O cristão, ele tem um valor. E esse valor é porque ele está em Cristo. Amém? E então, amados, encontrou o reino do céu. Também poderíamos considerar
esse tesouro aí. Mas na verdade o valor correto é Cristo, né, que revela o valor. A liberdade que está em Cristo. Só não podemos afirmar que a igreja é a salvação, ou seja, a igreja como placa, né? Como estrutura física, né? Mas como estrutura espiritual, sim. Quer dizer, não é a minha igreja que salva, não é a minha igreja que leva a Cristo, não é a minha igreja que você busca a salvação, mas é Cristo, entendeu? Então não podemos olhar nessa condição negativa, amém? A compra do terreno significa então tomar posse de tudo que está naquele terreno. Mas vejam bem, irmão, é muito interessante aqui que está em Mateus 11, 12, diz assim: desde os dias de João Batista, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, ele fez o maior esforço, ele vendeu tudo que tem, ele deu tudo que tinha, provavelmente ele não tinha muita coisa, ok? Lá no terreno, a gente pode dizer o seguinte, muitos podem dizer que existe uma condição imoral nessa situação aí. Qual seria a condição imoral? É você comprar um terreno, entendeu? Com algo que você sabe que tem nela, né? E não falar para o outro, mas foi escondido. Agora, olha como é interessante. Se foi escondido o tesouro naquele local, quem vendeu o terreno já sabia do tesouro. Porque quem que escondeu o terreno? O tesouro, perdão. Foi o dono. E mesmo assim o dono vendeu para ele. Então notem que o valor que o dono estava dando para esse tesouro não era tão grande para quem comprou. Correto? Então, ali não há uma condição moral nesse sentido. Porque normalmente quem está vendendo não está dando um valor, sim, mas não um valor que aquilo poderia ser bom para ele, ok? Então essa que seria a condição, amém? Então vejam, irmãos, que essa parábola ela fala exatamente sobre esse tipo de atitude quando você conhece algo bom para você. Você precisa adiante, irmãos. Aqui eu sempre digo para os irmãos, eu digo para os irmãos o seguinte, você muitas vezes que... Só um segundinho, irmãos. Você muitas vezes que está vendo a live, você está participando de ensinos, está participando do culto, está participando das atividades da igreja, você precisa considerar que tudo isso que é dado para você tem um grande valor. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo característico, né, da nossa igreja, onde a gente tem o discipulado da nossa igreja. Você fez o discipulado, você deu um valor para o discipulado, é um grande valor. As lives da igreja, a live de ensino, é de um grande valor, independente se seja o pastor Jaime ou não, que nós estamos procurando fazer o máximo. A pregação, os cultos de ensino feitos das quinta-feiras, todos isso daí, ele tem um valor, e um valor grandioso. A ponto de você vender o seu tempo de descanso, vender o seu tempo que você poderia estar assistindo ou vendo outra coisa ou fazendo outra coisa, entendeu? Você dispensa isso daí para ter um grande valor. Essa que é a diferença. Agora vamos rapidinho, irmãos, para a gente poder encerrar, que hoje ficou curto aqui, porque são 4 parábolas, né, irmão? São 4 parábolas. E aqui nós temos agora a parábola da pérola, ok? A parábola da pérola, que está próxima também aqui de nós, amém?
Está no 13, 45, 46. Diz assim a parábola. Igualmente, ou seja, está comparando, quando ele fala igualmente, ele está comparando com o quê? Com a parábola anterior, ok? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e quem apanha toda a quantidade de peixe. É isso, né? Não, perdão. Desculpa, é o 45 aqui. O reino do. Outro sim, né? Outro sim, está falando na parábola anterior. O reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E ele, encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo que tinha e a comprou. Ou seja, e a comprou. Veja bem, mais uma vez, nós estamos falando de terreno agora. Ó. Outra assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pedras. E encontrando uma pedra de grande valor, não está dizendo que ele achou, irmão. Tá? Está dizendo que ele encontrou. Ele encontrou, pode encontrar com outra pessoa. Ok? Perdão. Boas pedras. Então encontrou de grande valor e foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Primeiramente, nós precisamos analisar o seguinte: pedra de grande valor. Estava procurando. Era uma pessoa, era um comerciante. Então ele era um comerciante. Não é que nem a parábola anterior que podemos dizer que seja alguém andarilho que foi lá e achou um tesouro. Ok? Então esse é um comerciante. E ele encontrou com alguém, ele encontrou essa pérola. Ele pegou e encontrou essa pérola e quis comprá-la. E para comprá-la, o que ele fez? Ele deu tudo que tinha. Então vejam, irmãos, que trata-se de um paralelo, né? Vamos ver assim, diferente do tesouro, essa pérola foi descoberta, foi um esforço que ele fez. Vejam que se você não procura, você não acha. Então do terreno, ok? Ele estava procurando um tesouro. E aqui o comerciante não deixa de ser a mesma situação, ok? Normalmente esses comerciantes viajavam até o Golfo Pérsico, eles corriam, eles faziam comercialização, né? Deixa eu ver mais. Ele já esteve procurando essa pedra valiosa já há muito tempo. Já há muito tempo. E é interessante que provavelmente ele estava necessitando dela especificamente. Ou ele tinha alguma encomenda, ou as pérolas elas ficavam impares e faltava uma pérola para ele. De qualquer maneira, o interesse dele era por aquela pérola, que é uma pérola de grande valor. Pérola de grande valor, irmão, significa que aquela pérola ela não tem nenhuma rachadura, ela não tem nenhuma coisa errada, ela é redondinha, né? Ela realmente. E os valores são dados naquelas perfeições, ok? São dados naquelas perfeições. Nós podemos aplicar isso ao cristão. Uma nova verdade, um novo conhecimento, né? Uma nova mensagem. Que mais? Uma pérola valiosa que encontramos. Então, vejam, irmãos, quando nós estamos assim, meditando na palavra, nós estamos buscando essa perfeição. Esse é o valor que nós damos ao Evangelho. Nós damos valor a Cristo. E Cristo é a nossa perfeição. Cristo é a nossa pérola. Ok? Então nós não podemos, de hipótese alguma, deixar um pouco de lado. Eu vou fazer quando quer tempo. Eu vou ler a palavra quando dá tempo. Eu vou na igreja se não estiver fazendo frio. É assim, irmãos. Você precisa estar a força, entendeu? Buscando o valor que
essa pedra preciosa, ou essa pérola preciosa que é Cristo, tem na sua vida. Nós temos que buscar, nós temos que pegar isso à força. Então, é importante, irmãos, que nós devemos ter e adquirir esse tesouro do reino do céu. E esse tesouro, essa pérola que nós temos do reino do céu, ela teve um custo alto, altíssimo, irmão. Porque foi paga com sangue, foi paga com vida, com preço alto demais. Então é um preço muito alto para que a gente não possa deixar de dar valor a essa pérola, que é Cristo Jesus. Amém? Nessas duas parábolas, irmão, nós vemos uma visão humana e também podemos ver a atitude de Cristo também. Ok? Veja, vamos falar de outro ângulo, tá? Porque como é parábola, os irmãos precisam abrir a mente, né? Cristo se revelou para você quando você procurava, porque somente quem procura vai achar. Quando você andava e procurando algo, Cristo se revela para você. Esse é o tesouro revelado para a sua vida. Ok? Quando você procura, Cristo, que é a perfeição, se apresenta como uma pérola para você. Amém? E aí nós temos nossa atitude. Qual é a nossa atitude? É pagar o preço. É pagar o preço do terreno. É o pagar o preço do altíssimo valor da pérola. Essa que é a nossa comparação. Amém, irmãos? Então vejam que essa parábola, que eu gostaria que os irmãos estudassem essas duas parábolas mais uma vez, sabe? Meditasse. E para vocês verem quanta aplicação nós podemos tirar diante dessas parábolas. Amém? Então isso é muito importante para a nossa vida.